Seja muito bem-vindo à quarta aula do segundo módulo, que é os princípios do treinamento de força. Essa aula ela tem um conteúdo um pouquinho mais denso, então eu aconselho você fortemente a ler todo o conteúdo escrito dessa aula aqui embaixo. O primeiro princípio é o princípio da especificidade da velocidade. O que isso quer dizer? Se você realiza no seu treinamento contrações mais rápidas, você ganha mais força quando você faz essas contrações mais rápidas. As contrações mais lentas, elas também aumentam a força que você ganha, mas você ganha mais força com contrações rápidas. E quando você treina contraindo lentamente, acontece a mesma coisa. Você ganha mais força com contrações lentas do que com rápidas, mas também ganha nas rápidas. Isso acontece pelo tipo de fibra que faz cada um dos movimentos. As contrações rápidas, elas são as responsáveis por elas são as fibras brancas, e as contrações lentas são as fibras vermelhas. Lógico que elas não trabalham isoladamente, mas predominantemente as fibras brancas são responsáveis pelas contrações rápidas e as fibras vermelhas pelas contrações lentas. Então você tende a treinar mais um tipo de fibra do que a outra, quando você treina com essa especificidade da velocidade. O segundo é o princípio da especificidade do grupo muscular. Esse princípio explica de por que quando você, por exemplo, treina peito, você não ganha força na perna, você só ganha força no peito. O terceiro princípio é o princípio da especificidade do ângulo de contração. Isso quer dizer que se você faz um movimento numa angulação específica, por exemplo, em torno do pico de contração, você ganha mais força nesse ângulo do que nos outros ângulos. É por isso que às vezes você pega pessoas que treinam supino muito com um movimento muito encurtado, uma amplitude de movimento muito pequena, e quando você fala para a pessoa descer a barra até o peito, ela não consegue nem tirar, né? Às vezes nem com a metade do peso que ela está usando. O quarto princípio é o princípio da especificidade da via energética. Esse princípio ele explica porque quando você treina uma atividade anaeróbia, você não ganha adaptações aeróbias ou vice-versa. É lógico que as atividades elas não são puramente anaeróbias ou aeróbias. Então você ganha um pouco você incrementa um pouco a capacidade física, tanto anaeróbia quanto aeróbia. Só que, por exemplo, se você treina musculação, a sua capacidade anaeróbia de geração de força, ela incrementa muito mais do que a sua capacidade aeróbia. E vice-versa, se você está treinando uma atividade aeróbia, você ganha muito mais adaptações aeróbias para continuar uma resistência aeróbia do que você ganhar força ou ganhar uma musculatura. Isso tem a ver com as vias adaptativas de AMPK e de mTOR. Essa parte eu não vou me aprofundar muito, porque ela é realmente explicada no curso de Bioquímica Metabólica da doutora Alessandra Narchi. O quinto princípio é o princípio da individualidade biológica. Esse princípio ele explica que para indivíduos diferentes, o mesmo estímulo tem respostas fisiológicas diferentes, ou pelo menos em magnitudes diferentes. Então, se você pega o mesmo treino e aplica para um indivíduo A e para o indivíduo B, talvez o indivíduo A tenha uma resposta muito mais satisfatória do que o indivíduo B. E é por isso que a gente montou esse curso, para que você aprenda a montar um treino para suas necessidades. O sexto princípio é o princípio do estímulo ótimo. Para que você cause adaptações fisiológicas no seu organismo, o estímulo ele tem que ser desafiador. Você tem que forçar o seu organismo a se adaptar àquilo. Para que você gere uma resposta fisiológica no seu organismo, o estímulo que você está dando para ele precisa ser desafiador. Ele precisa quebrar a homeostase. Então você precisa ter um estímulo que ele seja desafiador o suficiente, mas não impossível ou grande demais para que o seu organismo não consiga se recuperar dele. Esse é o princípio do estímulo ótimo. O sétimo princípio é o princípio da carga de treino progressiva. Ele está muito ligado ao princípio do estímulo ótimo. Por quê? Porque quando você treina, você imprime uma carga de treino, que esse é o estímulo, para você ter uma resposta fisiológica, né? Ele tem que ser ótimo. Só que depois de um tempo, o seu organismo com essas adaptações fisiológicas, ele começa a não ser mais desafiador para o seu organismo. Então você tem que progredir a carga de treino para que ela vire ótima de novo. O oitavo princípio é o princípio da supercompensação e da adaptação. Esse princípio é o princípio que explica essa resposta fisiológica ao estímulo. Ele explica que depois que você dá um estímulo,
o seu organismo ele vai ter uma resposta, ele vai gerar uma resposta fisiológica. E é no descanso que isso acontece. Então, normalmente as pessoas acham que quando elas treinam, elas ficam mais fortes, só que elas ficam mais debilitadas, elas ficam desgastadas do treinamento. É no descanso que você supercompensa e aí sua capacidade fica maior do que ela estava no começo. E o último princípio é o princípio da reversibilidade. Ela explica porque quando você para de treinar, as respostas fisiológicas e adaptações que você gerou com o treinamento, elas retornam e você volta para os estados antes de treinar. Lógico que nunca você volta tudo, mas uma boa parte você perde dessas adaptações. Então é isso e até a próxima aula.